Esse é o nosso Deus, né? E vamos começar a quarta aula. Joga aqui na projeção, aqui quem estiver no PowerPoint. Hoje nossa quarta ministração, uma lição muito boa para dar discernimento. Amém? Vamos pedir a Deus graça nessa manhã. Pai Santo, louvado seja o teu nome, por nos dar a oportunidade de estarmos vivos na terra, para poder te adorar, para poder temer o teu nome, para poder te servir. E nós estamos aqui para sermos edificados na verdade, na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Então nos habilita, Senhor, a estarmos no centro da tua verdade. Que o teu Espírito que o Senhor fez habitar em nós nos conduza. Possamos entender plenamente a tua revelação. Que a tua palavra, Senhor, seja espírito e vida no nosso interior. Nós clamamos também sobre os nossos irmãos que estão vendo a transmissão e aqueles que vão ver a gravação desse estudo. Todos sejamos edificados, em nome do Senhor Jesus. Abençoa-nos, Senhor, nós te pedimos, te agradecemos, em o nome do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, povo santo. Podeis sentar, vamos lá. Lição 4. Sonhos e visões proféticas. Sonhos e visões proféticas. O tema da profecia, né? Nós temos estudado desde a primeira aula aí, diz respeito a comunicações que o nosso Deus faz através de homens. Mas um dos mecanismos que Deus mais usa para entregar profecia é falando diretamente na boca de um vaso. Mas Deus também usa bastante sonhos e visões. Vamos falar hoje do ministério de sonhos. Os mistérios dos sonhos. Números 12, verso 6. Quando vocês participam, fica mais interessante. Lendo, né, comigo. Vamos lá? Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Então, se existe algum profeta no meio de nós, Deus usa o artifício de visões e sonhos. Basicamente, qual é a diferença entre visão e sonho? Básico, assim, rapidinho, rasteiro. Sonho é dormindo. E visão é acordado. É só isso. Ninguém tem visão dormindo. Quando você está dormindo é sonho. E ninguém sonha acordado. Quando você está acordado é visão. Simples assim. Se Deus quiser comunicar algo, revelar algo com você acordado e te dar um vislumbre visual, isso é visão. Se Deus quiser comunicar essa mesma didática visual, mas você estando dormindo, isso é sonho. Ou um ou outro. Amém? Lembrando que não é só assim que Deus fala através de profeta. Deus também pode usar a boca dele direto, sem sonho, sem ilustração nenhuma. Simplesmente usando o profeta para falar, ó, eu estou falando, sou eu, Senhor, que estou falando, e por aí entrega tudo. É para dar discernimento que é ele mesmo. Mas um dos mecanismos que Deus usa também são sonhos e visões. Vamos ver isso aí rapidinho, vamos lá? Nesta lição vamos analisar um veículo usado por Deus para comunicar aos homens seus desígnios, que são as visões e os sonhos. Várias passagens descrevem essas comunicações diretas na mente e no coração de homens e mulheres, por inspiração divina, com detalhamentos e enigmas que carecem de interpretação. Basicamente, as imagens projetadas, quando o interlocutor humano está acordado, são as visões. E quando dormindo, se constituem nos sonhos. A alguns Deus dá o dom de discernir os sonhos e visões. Mas nem todo sonho é da parte de Deus, que veremos agora em algumas passagens. Então vamos começar pontuando esse aspecto. Deus usa sonhos para se comunicar? Usa.
Mas nem todo sonho é comunicação de Deus. Nós temos muito sonho de barriga cheia. Você come, janta, dorme de barriga cheia e sonha. Nem todo sonho é de Deus. Então nós vamos tentar aqui, pelas passagens bíblicas, discernir quando um sonho é de Deus e quando um sonho não tem nada a ver com Deus. Amém? Tem coisa que é muito mais humana. Avança aí para mim. Essa área do sonho é uma área que particularmente me toca. Não acredito que o diabo possa plantar na nossa mente sonhos. Não tem nenhuma passagem que mostre isso na Bíblia. Que eu me lembre, não. Que alguém recebeu um sonho da parte do inimigo? Não. Um cristão é selado, né? A sua mente é tomada pela mente de Cristo. Então não há como o diabo entrar na sua mente. Ele oprime de fora, mas ele não pode entrar na sua mente. Que nós vamos ver que alguns sonhos nossos são frutos da reminiscência da nossa própria mente. Você quer ver ter um sonho terrível? Ficar vendo filme de terror. Você gosta de filminho de terror? Jason e outros mais. Sexta-feira 13. Você vai ver uma porcaria dessa, cheia de opressão na mente. O que você vai sonhar? Com o quê? Demônio. Mas aí é porque você gosta desses filminhos de terror. Né? Voando cabeça para tudo quanto é lado, tripa saindo, sangue para tudo quanto é lado. Fica enchendo a mente de porcaria, vai sonhar com porcaria. Vamos lá. Sonhos proféticos. O tema é profecia, ok? Nós vamos falar sobre sonhos gerais, mas o foco do nosso trimestre é profecia. Profecia, comunicações de Deus sobre o futuro. Sonhos proféticos, imagens simbólicas. Uma pessoa a quem o Senhor revelou em sonhos o futuro foi José, que era chamado pelos irmãos pejorativamente de o sonhador. Ele tinha tantos sonhos, esse menino José, que na novelinha aqui, ó, tinha muitos sonhos. Os irmãos dele não suportavam ele por causa dos sonhos. Chamavam ele de o sonhador. Lá vem o sonhador. É assim que falavam com o José, o jovem José. Gênesis 37:5, vamos lá? Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Coitado de José. Ele falava na ingenuidade dele de adolescente. Os irmãos queriam matar ele. Pois lhe disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Então ele vivia narrando sonhos, José. E era um garoto, né? Era um garoto. Era um adolescente. O fruto de tanto ódio para o José não era só os sonhos. Se você ler todo o contexto da história, você vai lembrar que José era queridinho do papai. Jacó amava mais José do que os outros irmãos, mais velhos. Isso causava ciúmes. Quando não há esse equilíbrio na família, né, quando os pais evidenciam que amam mais um filho do que outro, causa ciúme, causa esse problema. Então o ódio não era só por causa dos sonhos. Os sonhos só salientavam mais essa desavença familiar. Porque já tinham raiva dele, porque José fez uma veste bonita só para José. Ele tinha vários irmãos, mas era tratado com muito, muito mais zelo, né, mais mimo do que os outros. Isso causava problema de conflito na família. Vamos avançar aqui, avança para mim, por favor. Olha o sonho de José. Por que irritou? Vamos lá? Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Logo no começo do sonho já deu ruim aqui, né, irmão? Ele era um adolescente, os irmãos eram adultos. Ó, o meu fica em pé, o de vocês dobra diante de mim. Pronto, acabou. E o garoto conta com a maior cara, né, tranquila, de pau. Ai, Jesus. É lógico que isso não está legal para eles, né? E aí o texto diz assim, ó, verso 8. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. Na hora eles entenderam a metáfora do sonho. Tu está dizendo que tu vai ficar em pé e nós vamos nos ajoelhar diante de você? Para o garoto de 16 anos, 17, um adolescente.
e sobre nós dominará realmente, e com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante... Agora ficou mais... mais pretensioso ainda, porque agora até os astros se dobram diante dele. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinarmos perante ti em terra? Agora, quem colocou esses sonhos doidos na cabeça do jovem José? Deus. Isso veio a se cumprir? Veio. Deus é o dono da história. Ele sabia onde levaria José. Não é? Com toda aquela controvérsia familiar, com a traição de seus irmãos, com a tentativa de homicídio. Um dos irmãos sugeriu matar José. Iam matá-lo. Depois fizeram um teatrinho, colocaram sangue na roupa dele, rasgaram a roupa e disseram: um animal pegou José. Mas na verdade venderam o irmão para o Egito. Ele era tão odiado pelos irmãos mais velhos que não tiveram dó de mandar José como escravo. Amém? E enganaram o pai. Tudo isso aconteceu, mas Deus estava providenciando, na verdade, um escape para a família toda. E José seria realmente alçado à posição de governo dentro do Egito. E a sua família dependeria dele para viver. Então Deus estava no comando desse sonho. Porém era estranho. Eu me coloco no lugar dos irmãos. Ouvi que iam se dobrar diante do adolescente. Era estranho isso para eles. Você ia perguntar: você levantou a mão? Não? Não era estranho ver o adolescente dizer que vai reinar sobre os pais, sobre os irmãos? Era estranho. Só que era de Deus. Parecia arrogância, mas era de Deus esse sonho. Avança aí para mim. Tem aqui a ilustração, ó. Eu não sei se Deus provocou mais ódio, queria matar ele. Será que Deus estava controlando o ódio dos seus irmãos? Não. Não mataram porque Deus estava de olho, mas podia ter sido morto. Mas Deus gerar ódio dos irmãos contra o irmão, não sei se Deus tem esse papel de agente assim. Já tinham ódio, mas o desfecho foi conduzido por Deus. A mão de Deus estava com José, né? A palavra de Deus diz isso. José foi parar injustamente dentro do cárcere, depois de se negar a deitar com a mulher de Potifar. O garoto estava inocente, mesmo assim tomou prisão. Mas a palavra de Deus diz: e o Senhor era com José, mesmo na prisão. Então não houve um minuto na vida de José que o olho de Deus não estava sobre ele, protegendo. Já eram mesmo revoltados. Agora lembrem-se que os irmãos de José são a base do povo de Israel. Lembrem-se. Nós estamos falando aqui de Isaac, de Zebulon, de Judá, de Rúben. Nós estamos falando aqui dos irmãos que são a base da nação de Israel. Nós não somos sangue de Israel, né? Somos a ligação espiritual. Uma ligação espiritual. Mas estou falando aqui que esses irmãos encrencados de José gerou o povo de Israel. Deus estava de olho também neles. Eles eram também promessa de Deus, mesmo assim. Deus conduz essa história linda, né? Enorme. Virou série da Record, vira desenho animado. É uma história linda de redenção, de perdão familiar. Mas que José passou um perrengue por causa do sonho, passou. O sonho dele era esse, ó, o feixe dele em pé e os outros se inclinando diante dele. Então Deus deu esses sonhos a José. José realmente tinha um ministério de sonhos. Ação imediata porque é uma profecia, porque fala de futuro. Não é um sonho aleatório, tem prazo, daqui a 3 dias. Então Deus, que controla a história humana, fez com que acontecesse o complemento desse sonho em 3 dias. Em 3 dias esse homem foi restituído, e em 3 dias ele estava diante do faraó, servindo como sempre serviu antes.
Deus controlando a profecia dada em sonho. Amém? Todo mundo entendeu? Isso aqui não é só um sonho, é uma profecia em sonho, que diz o futuro. Verso 14, para o outro, ó. Porém, não, ele está pedindo aqui por ele. Porém, lembra-te de mim, quando tu te correr bem, e rogo-te que seja bondoso para comigo, e te faças menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz, para que me pusesse nesta masmorra. José está pleiteando pela causa dele. A palavra do Senhor vai dizer que o copeiro é restituído. Agradeceu José, valeu José, obrigado pelo discernimento do sonho, mas se esqueceu de José. Não foi grato, deixou José lá na masmorra mais anos. Se esqueceu, no futuro ele vai lembrar. Não é. Que esposa de Faraó? Mulher de Potifar era oficial de Faraó, não é o próprio Faraó. José não teve nada com a mulher de Faraó. É com a mulher do Potifar, que era um dos oficiais de Faraó. Ele foi favorecido, não foi? Não tinha que ser grato? E fazer aquilo que José, fala com o rei da minha causa, não fiz nada. Aí tem uma aplicação interessante, irmãos. José foi traído pelos irmãos e jogado dentro de um poço, sem ter feito nada. José foi escravizado na casa de Potifar, sem ter feito nada. José foi para a cadeia sem ter atacado a mulher de Potifar, sem ter feito nada. Ele está reivindicando justiça no caso dele. Mas Deus não estava no controle da vida de José? Estava. Agora você entenderia isso se fosse você, ficando 1 ano preso, 2 anos presos, 3 anos preso, 4 anos preso. E aí? E o tempo passando e você dentro da cadeia. Ia lamentar o tempo todo. José está lamentando ali. Mas Deus estava no controle. Parece uma injustiça. Por que Deus não tirou logo José e aproveitou que o copeiro foi restituído? Mas Deus tem seus processos, né, irmãos? Isso é a aplicação na nossa vida. Alguns períodos de agrura, de dificuldade, são processos na nossa vida. Não é castigo. Não era colheita para José. José não fez nada de errado. Absolutamente nada de errado. Fala rapidinho. Tem as agruras, né? E permissões de Deus, de processos em nossa vida, desertos, que não são frutos de erro, mas são frutos da vontade soberana de Deus, para aperfeiçoar alguma coisa. Ah, pastor, isso é muito vago, não, mas é verdade. Sofrimento na Bíblia tem propósito. Não é fácil. Avança aí para mim. Aí tem o padeiro-chefe, tinha 2 presos. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, para o outro foi boa. Disse a José, eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto haviam de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves o comiam do cesto da minha cabeça. Não parece bom também, positivo, irmão? No começo? Parece, pô. Pãozinho, misericórdia. Meu irmão. Eu e você sabemos o desfecho da ópera, né? Mas se você não soubesse, só olhando para a descrição do sonho, dá para saber que era uma sentença de morte? Difícil, né? Tem que ter discernimento. Então lhe disse José, na lata, interpretação na lata. A interpretação é essa. Os 3 cestos são 3 dias. O outro era 3 ramos, 3 dias. Agora os cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça, na lata, e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. Caramba, eu não queria ouvir isso não. Olha a entrega da revelação aí, da profecia. Daqui a 3 dias você morre, vai ficar pendurado seu corpo para os abutres comerem. Na lata assim, sem tirar nem pôr, né? No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio deles,
reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Não é dito na história o que esse padeiro fez, se botou alguma coisa errada na comida. Por que ele está sendo condenado à morte? Não diz na história. Fez alguma coisa errada. Bobeado, de repente, tentou envenenar o rei. Uma sentença de morte, só porque errou a pitada de sal na comida, alguma coisa ele fez para sentença de morte. Um foi reabilitado e o outro foi condenado. Lembrando que os dois são da cozinha, né? Por que estava preso o copeiro e o padeiro? Houve alguma tentativa de envenenamento aí na corte do Egito. Só que aí se absolveu o copeiro, que não tinha nada a ver com isso, e condenou o outro. É provável que tenha tido uma tentativa de envenenamento. Mas o mais bonito dessa história, Deus colocou o futuro desses dois homens nas suas próprias mentes, em sonho. E Deus deu a eles a oportunidade de ter a interpretação. Se José não está com eles no cárcere, eles não saberiam o desfecho daqueles sonhos. Precisava que alguém lhes interpretasse. Não era simples os sonhos. Eram muito simbólicos. Avance para mim. A mesma coisa vai acontecer com os sonhos de Nabucodonosor. Sonho da estátua do rei e os animais simbólicos, futuro das nações. Eu e você temos discernimento pelo contexto. Mas se tivéssemos vivido na corte de Nabucodonosor, na Babilônia, e ouvíssemos só o sonho, também não entenderíamos. Nós já temos a revelação, a chave do entendimento. Mas eu quero mostrar a vocês a dificuldade dos sonhos, como são simbólicos. Outro homem de Deus a quem o Senhor deu o dom de interpretação de sonhos foi o profeta Daniel, que decifrou o sonho enigmático do rei Nabucodonosor, como sendo uma revelação profética sobre impérios. Daniel 2, 36 a 45. Nós não vamos estudar nessa manhã os detalhes de cada nação dessa, pelo amor de Deus, não é isso que nos propomos nessa manhã. Amém? Não é estudo de escatologia, é estudo de discernimento do sonho. Amém? Ah, pastor, mas aqui a besta é o Trump, pelo amor de Deus, não, por favor. Não é esse o propósito dessa citação. A besta é o Trump? Não é o Trump nem aqui nem na China. Mas não é esse o propósito dessa menção. Eu quero mostrar a vocês a dinâmica de como é difícil interpretar visões simbólicas. Esse é o propósito da lição. Amém? Então não vem me perguntar coisa em cima dos textos, quem é, quem não é, não, porque não é esse o propósito. Verso 36, igreja, Daniel 2, 36 e 37. Este é o sonho, e também a sua interpretação. Diremos ao rei: Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Isso aqui é quem? Nabucodonosor. Avança para mim. Verso 38 até o 42. Vamos lá? A cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominassem sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, antes que Daniel desse a interpretação, tem um detalhe que eu queria que vocês pensassem, tá bom? Na corte dos reis era comum ter videntes. Os reis da antiguidade tinham videntes. Astrólogos. Eles viam o futuro, tentavam adivinhar o futuro. Viam não, viam seria dizer de maneira assertiva. Eles tentavam adivinhar o futuro olhando para as estrelas. Mesmo na antiguidade era comum a astrologia. Eu acho que desde os sumérios, antes do povo de Israel, já havia astrologia. Se eu não me engano, também os egípcios olhavam as estrelas. Então, era natural naquela antiguidade. O que vai acontecer no futuro? Vamos olhar as estrelas. Tinha astrólogos, tinham magos, tinha os caldeus. Quando diz os caldeus, não é só quem vem da Caldeia, não. É quem é consultor
das coisas místicas, eram chamados caldeus. Por exemplo, se faziam prognósticos pelas entranhas dos animais. Se abria um animal, fendia um animal, mexia nas entranhas assim dos animais, nas tripas, e dizia, vai acontecer isso, vai vir um dilúvio aí, vai vir não sei o quê. Só mexendo nas tripas. Era uma feitiçaria, né? Na corte de Nabucodonosor, tinham vários desses prognosticadores. Nenhum deles entendeu o sonho que Deus colocou na cabeça. O sonho foi direto na cabeça do rei Nabucodonosor. Deus coloca sonhos direto na cabeça. Amém, queridos? Mas ninguém podia interpretar. Ele contou, pelo contrário. Ele contou o sonho para os astrólogos, para os magos, para todo mundo. Ninguém conseguiu discernir o sonho. O que significa? O Senhor estava ameaçando eles de morte, ia matar todo mundo. Se vocês não me deram sonho até tal hora, eu mato todo mundo. É na pressão. De primeira, meu irmão, mas depois ele obrigou todos os seus astrólogos a decifrar o sonho. Lembram, não? Que ele botou a sentença de morte? Daniel nem estava perto nessa hora. Mas Daniel é chamado, porque está todo mundo desesperado, vai matar todo mundo o rei. Outra coisa que vocês têm que levar em consideração. Os reis da antiguidade tinham poder sobre a vida e a morte. Era assim. Se o rei tivesse de boa, você vivia. Se o rei tivesse invocado, com dor de barriga, ele falava, mata. E matava. Era simples assim. Ele dispunha da vida de todos os seus servos. Então o rei ameaçou matar os adivinhos, os astrólogos, os caldeus. E aí Daniel se apresenta. E aí Daniel é o único que de fato sabe a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Porque foi Deus que colocou, só Deus dá discernimento. Foi. Ah, não, querido, perdão. Realmente ele não falou o sonho. Queriam que eles adivinhassem o sonho. Agora me rebobinou a fita aqui no meu cérebro e eu cheguei no ponto. Me perdoe quem estava afirmando e eu estava negando. Tá bom? Às vezes a mente falha. Realmente eles queriam a adivinhação e não o discernimento somente. Tirar da minha cabeça, né? Mais difícil ainda. Perdão, foi mais ou menos isso. Mas Daniel não só sabe qual é o sonho, por revelação, como ele sabe a interpretação do sonho. Então me perdoe a falha aí, que às vezes falha. São duas coisas diferentes. Você pode receber um sonho de Deus na sua mente. Tem que contar, né? Mas vai contar para pessoas que não têm discernimento, vai resolver o quê? Vai ouvir distorções, né, de interpretação. Você tem que procurar alguém que tenha esse dom, o dom da interpretação dos sonhos. Isso é um dom, um talento, como Daniel tinha, como José tinha. Não é todo mundo que interpreta sonho. Se você pegar um sonho da sua cabeça, não sabe se é de Deus ou não, e sai agindo segundo o sonho, você pode se dar muito mal. Que tem sonho da carne. E aí, na sua carne, já vi gente sonhar assim, Deus me mostrou em sonho que eu vou casar com fulano, mas tu não é casado, criatura? Deus ia dar sonho de adultério? E vai matar a esposa também? Ou o esposo? É sonho da carne, não está claro que é sonho da carne? A carne cria sonhos, viu? Seu ser cria sonhos. A nossa capacidade imaginativa, nosso subconsciente, alimentado às vezes com porcaria. Então, cuidado. Sai sair fazendo besteira por causa de interpretação de sonho, não. Tem que ser alguém que realmente tenha a capacidade de interpretar o sonho. Não são todos que têm essa capacidade. É um dom. Ele vai dizer então para Nabucodonosor que ele é a cabeça de ouro. Ninguém que olhasse para essa estátua aqui, desenhada, reproduzida em tamanho natural, ia conseguir discernir
que ali naquela cabeça de ouro está Nabucodonosor e a Babilônia. Quem poderia discernir que o resto, o peito é outro império? Quem poderia discernir que aqui era outro império, as pernas são outro império, e aqui os pés é o futuro, é o nosso tempo? Quem poderia discernir que além de impérios mundiais, também diz respeito a uma linha do tempo na estátua? Não só os elementos são impérios sucessivos, como é uma linha do tempo. Muito profundo para pouca informação, né, irmão? Visual. Pouca informação visual, só isso que você tem de visual. Agora me diz o que significa. A gente sabe, a gente leu a Bíblia. A gente já viu o discernimento. Mas naquela época, quem podia discernir isso aqui? Aí ele vai falar da sucessão dos impérios. Vamos ler juntos? Lê comigo para não ficar cansativo, só me ouvindo, vamos lá? Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro. Pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Com os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra parte será frágil. Só Deus para dar esse discernimento a Daniel. Que esses elementos serão reinos e que esse elemento aqui mais difícil de entender é os pés. Por que é misturado? Os elementos ali são puros, cabeça toda de ouro. É um reino. Peito todo de prata, outro reino, mas o metal agora é menos nobre. Por isso inferior. Outro metal menos nobre ainda, cobre. Vai diminuindo a qualidade dos metais. Ouro para prata, prata para cobre, cobre para ferro. Ferro é o mais comum. E no final, barro misturado com ferro, isso é muito difícil discernir. Só um profeta pode discernir isso. Amém, queridos? Todo mundo entendeu? Avança aí para mim. Ele vai dando o discernimento. Quanto ao que viste do ferro, misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Esse casamento aí não é casamento de homem e mulher. A aliança, simbologia de aliança. Agora, sabendo agora a chave de interpretação de que cada elemento mineral, mineral, né? Ouro é mineral. Cada elemento desse é um império, um reino, certo? Esse último aqui é mais esmiuçado, é mais detalhado. Ele fala, ó, tu és a cabeça de ouro, não entra em detalhe. Mas quando fala dos pés, ele começa a detalhar, porque, digamos assim, é o reino mais estranho de todos. O reino mais terrível esse aqui, o de ferro, o quarto reino. Esse é mais terrível. Mas não quer dizer que não é o mais estranho. O mais estranho é aqui, ó. Porque ferro e barro não se misturam. Não dá para fazer essa liga. É algo heterogêneo, né? Então, o enigma está aqui embaixo. Ó. Babilônia, depois. Medos e persas, depois. Aqui o cobre. Grécia, de Alexandre o Grande, depois. Roma. Então, na sucessão, a Média Persa invadiu a Babilônia e dominou tudo, o império vasto dele. Na sucessão,
Alexandre o Grande destruiu o poder dos medo-persas e dominou tudo. Na sucessão, os gregos perderam para os romanos, que dominaram tudo. Então, são sucessões de conquistadores, de impérios conquistadores. Agora, o grande mistério é daqui para baixo, irmãos. Porque o Império Romano acabou há muitos séculos atrás. O Império Romano já acabou há muitos séculos atrás. Aqui está o mistério. Porque se aqui foram alguns séculos depois, até Roma dominar, uns 4 séculos depois, mais ou menos. Do tempo de Daniel para Roma, mais uns 4 séculos, menos de 4 séculos. Mas o finalzinho da estátua é do século 21, nosso tempo. Há um hiato aqui de tempo muito grande, né? Daqui do quarto império para o império final. A diáspora aconteceu no Império Romano. Diáspora da Babilônia? Não, foram levados a cativeiro, depois voltaram. Alguns ficaram lá porque quiseram, mas como nação se restaurou com Neemias, né? Mas aí não é uma diáspora. Não é bem uma diáspora. Diáspora quer dizer dispersão. Tá, mas a grande diáspora é do ano 70, depois, quando caiu o templo. Ali que se espalhou, conforme a profecia dada por Deus, que a sua casa ficará deserta. Ninguém ficou em Jerusalém. Uma minoria muito de pobres ficou em Jerusalém. A diáspora, propriamente dita, é do ano 70, com os romanos. Aqui houve uma espalhar, mas voltaram para a sua terra. Eles voltaram para a sua terra. Uma mini diáspora. Não sei se tecnicamente se pode dizer mini diáspora. Parte das 10 tribos foram dispersadas. É fato. Não é? Então, já houve uma pulverização desse povo naquela época. Sim, mas não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Isso aí é mais complexo que você está falando. O que a gente chama de diáspora? A gente chama de diáspora quando a nação perdeu sua casa e se espalhou para o mundo todo. Só que na diáspora que você está se referindo, não foi bem uma diáspora, foi um julgamento, um juízo de Deus. Eles foram para a Síria. As 10 tribos do norte foram para a Síria. E lá se misturaram ao povo. Isso não é diáspora. Eles foram assimilados. Perderam sua cultura, perderam sua identidade. Isso não é diáspora. Diáspora é do ano 70. Porque mesmo dispersos, não perderam mais sua identidade. Desde o primeiro século, os judeus no mundo inteiro continuaram sendo judeus. Aí houve uma diáspora, uma dispersão. Mantiveram a sua cultura, a sua religião. Na primeira, se dissolveu aquele povo, se perdeu. Eles não mantiveram nem sua cultura, nem sua religião. Entendeu a diferença? Então, ainda que no juízo com as 10 tribos, eles tenham sido espalhados, mas se perderam, foram assimilados, conquistados, assumiram a cultura dos povos pagãos. Se perderam. Diáspora mesmo, propriamente dita, é quando Israel se espalhou e manteve as suas características, mesmo longe da sua terra. Isso é diáspora. Do ano 70 para cá. Até 1948, quando voltaram. Sim. Sim. Vocês têm que lembrar, já que estou tão profundo assim, detalhe, tem que lembrar o seguinte, várias profecias Deus falou, vou salvar um resto. Esse termo resto no Antigo Testamento quer dizer uma pequena porção. Resto mesmo, como quem salva da boca de um leão, apenas na pontinha da orelha, Deus chega a dizer. Pensa, tirar um cabrito, você tentou tirar da boca do leão, mas você ficou só com a pontinha da orelha. Isso não é muito pouco. Percentual pequeno. Então, Deus foi detalhado nisso. A maior parte ia se perder. E se perdeu. E se perdeu. Isso aí, eles eram duros. Eu sempre falo, a igreja é diferente, a igreja atual.
Eram seres humanos. E seres humanos erram pra caramba. Vamos para cá. Onde é que eu parei? Eu abri para falar alguma coisa sobre os pés, né? Os pés digamos assim, é o mais enigmático, são os pés. Porque aqui era fácil de entender a sucessão dos impérios. 44. Vamos ler? Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Que reino é esse? De Cristo. Ah, pastor, então já começou há 2000 anos atrás, o reino espiritual de Cristo. É isso que está sendo dito ali, irmãos? Não. Está sendo dito que quando esse reino se manifestar, ele acaba com os reinos humanos. Sobrepuja, esmiuça, é acabar. Amém? Então não é o reinado espiritual de Cristo nesses 2000 anos. É quando Jesus vier de fato estabelecer o reino dele sobre os homens. Aí acabou para os reinos humanos. As estátuas são os reinos humanos. Amém? No final vem uma pedra do céu, destrói a estátua toda. Não fica nada da estátua dos reinos humanos. E prevalece o reino de Cristo. A pedra se torna uma grande montanha e domina toda a terra. Amém? Verso 45. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Toda a história da humanidade já está aqui dentro dessa visão. Certo é o sonho, fiel à sua interpretação. Só Daniel, profeta, poderia dar uma interpretação tão perfeita de algo tão enigmático. Entendam que fala aqui dos outros gêneros que já não existiam mais, não existirão mais no tempo de Cristo. Mas entenda uma coisa. Mesmo o reino final dos pés, dos 10 reis, que pode ser agora no nosso tempo, pode não será agora no nosso tempo. O que sobrou dos reinos anteriores no reino atual? Muita coisa. Culturas, religiões, filosofias de vida, tudo nós herdamos de impérios anteriores, irmãos. Pois é, saiu de Roma, né? O romanismo ainda influencia a igreja evangélica com seus dogmas, doutrinas. Vocês viram o que aconteceu nessa cópia aí? 30, um monte de porcaria, né? Eu não gosto de falar de política, mas está inserido aqui reinos humanos na profecia. Vocês viram o presente que a China deu para o Brasil? Aquela estátua de uma besta forte misturada de animais? Demônio terrível aquilo ali. Se você observar, tem alguns aspectos simbólicos. Segurando o globo, com mão forte. Pois é, tinha umas manchas de onça. A onça evoca a Grécia. O reino da Grécia é tipificado por um leopardo de 4 cabeças. Na verdade, o reino do anticristo é a mistura de todos esses reinos anteriores. Todos. É um animal misturado com tudo. Então, na verdade, os globalistas, né, os donos do mundo, os que se acham dono do mundo, estão dizendo, o mundo é nosso, está na nossa mão. Ninguém pode tirar da nossa mão. Aquele demônio simboliza isso. As nações humanas dizendo, eu domino sobre esse mundo. Não sabe que Deus os destruirá completamente, né? Vai ser esmiuçada toda a força humana dos governos humanos. Amém? Avança aí para mim. Aonde, querido? Eu errei a referência. Eu errei, meu irmão. Vocês têm que admitir, eu sou falível.
Eu me esmero para fazer o melhor, mas a gente erra. Aqui não é 12, é 7:1 aqui. Corrijam, por favor. Eu preciso de um corretor ortográfico. Pois é. Você não usa nem internet, você usa um celular da década de 90. Como é que eu vou enviar alguma coisa para você? Você é um retrógrado nesse sentido? Não quer avançar para a tecnologia? O que eu quero dizer é o seguinte, nem sempre eu consigo terminar a lição na quarta-feira. Teria que ser alguém assim igual o Grilo, que olha para minúcias, para versículo, um por um. Pois é. Eu às vezes erro. Às vezes, graças a Deus que a minoria das vezes eu erro. Mas eu erro. Material desse tipo, querido, teria que sofrer revisão. Mas às vezes na dinâmica da minha vida eu não consigo fazer uma lição de um dia para o outro. Ela leva dias para ser feita. Essas 2 folhinhas aí levaram vários dias para ser feita. Assim, é demorado, tem que fazer pesquisa, eu tenho que estudar. Tu vê aí que a mente falha. Acabei de me equivocar lá sobre o processo de adivinhação lá do sonho de Nabucodonosor. A mente falha, então tem que ser uma coisa trabalhada, muito bem trabalhada. Dependendo do assunto, tem que muita pesquisa na internet. Já alteraram. Alterem na folhinha de vocês. Chegar em casa tem que consertar a matriz. Porque se alguém for usufruir desse estudo, em PDF vai direitinho. Então é 7:12. Às vezes eu me equivoco dos números, querido, porque eu uso um programa para colar dentro do Word. Quando eu pego o texto lá do outro programa, às vezes eu colo, ele vem já com um número. E às vezes eu não troco, eu esqueço de trocar o número. Já tem o número anterior, e aí acaba fazendo essa confusão. Eu tenho que prestar muita atenção na hora que eu colo de um programa no meu Word e revisar, porque quando eu colo parece que está tudo certo. Eu tenho que lembrar, não, tem que trocar a referência. E às vezes acontece passar esses errinhos aí. Eita, depois te dou aqueles R$10 que eu estou te devendo. Daniel 7:1. Ao contrário, eu me humilho aqui diante de vocês, porque eu sou falho. Eu procuro ser o melhor possível dentro da minha área, mas é difícil. Às vezes acontece, tem que errar. Avança aí, irmão. Já avançou, né? Agora está certinho, ó. Daniel 7, verso 1. Agora são os animais simbólicos. A mesma coisa, dependendo muito da interpretação de Daniel. Se ele não interpretasse, nem nós íamos conseguir hoje, século 21, interpretar. Porque é complexo demais. É simbólico demais. Porque é de Deus. Deus é complicado, né? Deus é complicado, complexo, profundo. A quem Ele quer. Daniel 7:1, igreja, vamos ler? Para você não ficar só me ouvindo lá, manteca, eu sou falho. Vamos lá? No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Então agora não foi só dormindo. Daniel também teve visão acordado. Recebeu parte dormindo, parte está de olho aberto. Deus mostrou para ele assim, com ele acordado. Visões ante os seus olhos. Então, bem claro que ele estava acordado. Quando estava no seu leito. Então, ele estava dormindo, estava sonhando com as coisas proféticas. Quando ele abriu o olho, ele continuou vendo as coisas proféticas. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Já começa o enigma aqui, ó, mar grande. Mar grande a gente costuma relacionar ao Mediterrâneo, levando em consideração a posição da Terra Santa, né? É margeada pelo lado ocidental pelo Mediterrâneo. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Já é um leão mutante. É um leão mutante com asa. Difícil de saber, né? Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Piorou, agora que ficou difícil de entender. Foi levantado da terra e posto em 2 pés,
como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Dificílimo. Se Daniel não traduz, a gente sabia nunca o que significa isso aqui. Avança para mim. Continuei olhando, eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam, levanta-te e devora muita carne. Entendeu o que é um urso com 3 costelas na boca? Não, nem eu, nem você, nem ninguém. Se Daniel não traduz. Vamos lá, parei no verso 6. Depois disso, continuei olhando, eis aqui outro, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças. E foi-lhe dado domínio. Aí que complicou geral. O animal agora é alado e tem 4 cabeças. Sabemos pela história que é Grécia. Como o urso com as 3 costelas é a Medo-Persa. E o leão é a Babilônia. Os mesmos significados da estátua agora nos animais simbólicos. Só que são muito difíceis de discernir. Sabe o que eu acho fantástico na nossa Bíblia? É Deus ter falado isso muito antes desses homens nascerem. O poder preditivo de Deus da história é fantástico. Não era Alexandre o Grande nascido e já se dizia do reino dele que ia ser dividido por os 4 generais dele. A história já estava traçada, o futuro já estava previsto. As 4 cabeças do leopardo são os 4 generais de Alexandre o Grande. Quando Daniel recebeu isso, pelo menos 200 e poucos anos antes desses homens nascerem. E Deus já estava mostrando a Daniel. Daniel viu tudo. Viu até o nosso tempo. Prova que Deus controlou a história, né? Mas sabe o que os ateus dizem? Que Daniel não teve visão nenhuma. Alguém, depois que tudo aconteceu, escreveu dizendo que era Daniel. O incrédulo prefere dizer isso. Quem viveu e ouviu as profecias, não entendeu bolhufas. Nem o próprio Daniel entendeu tudo. Ele perguntou para o anjo, meu senhor, qual é o fim dessas coisas? Qual foi a resposta que o anjo deu para Daniel? Vai, Daniel, fica na tua. Porque essas palavras estão seladas e encerradas para o tempo do fim. Nem Daniel. Mas ao longo da história, aquilo que Daniel falou, séculos antes, foi visto. Verdadeiramente, o Império da Babilônia caiu por terra para o Medo-Persa. Verdadeiramente se levantou a Grécia e dominou a Medo-Persa. Verdadeiramente, Roma venceu a Grécia e dominou o Império dele. O que se viu depois foi o cumprimento. Mas os incrédulos dizem, Daniel não escreveu isso. Isso foi escrito perto da época de Jesus, quando a história já tinha acontecido. Qual era a explicação dos pés? Mas o incrédulo vai sempre arranjar uma incredulidade para dizer, né? Porque é incrédulo. Infelizmente, porque as provas estão aí, do controle da história humana. As provas estão todas aí. A vinda de Jesus está nas 70 semanas de Daniel, com data. A vinda do Messias estava datado séculos antes, revelado em Daniel, mais de 400 anos antes. Só não aceita quem não quer. Que Deus controla a história e mostra que controla. Com revelações bem antes. Onde nós paramos? 7. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite. E eis aqui o 4º animal terrível, Roma. Espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços. Pisava aos pés e o que sobejava era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha 10 chifres. Os chifres são reis, são monarcas, mas também vai começar a falar profeticamente do tempo do fim. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno. Agora dá um salto temporal enorme. Porque esse outro chifre pequeno
vai fazer uma referência a qual personagem que nós estamos esperando acontecer na Terra? O anticristo. Ainda que alguns vão ver ali naquele chifre pequeno, Antíoco Epifânio, que foi grego. Antíoco Epifânio é aquele que invadiu Jerusalém, sacrificou a porca dentro do santuário, que ainda estava de pé. Muitos vão ver o cumprimento da profecia em Antíoco Epifânio. Mas se você for ler o resto dos contextos, você vai ver que Antíoco não serve para cumprir todos os aspectos da profecia. A profecia passa do tempo de Antíoco Epifânio e vai até os nossos dias. Como eu falei, a linha do tempo ali é muito maior do que apenas 400 anos depois de Daniel. Amém? Hoje podemos fazer esse paralelo, porque já temos o discernimento. Havia olhos como os olhos de homem, uma boca que falava insolência, blasfêmia. Amém, queridos? Eu falei que eu não vou me aprofundar na escatologia, porque isso é uma aula à parte. Seria muitos detalhes. Mas não é interessante ver como sonhos proféticos eram revelados sobre o futuro da humanidade através do que Deus implantou na cabeça de um homem? Avança aí para mim. Os animais para nós. Olha o que Daniel viu mais ou menos nessa ilustração. Um leão alado, um urso com 3 costelas na boca, dentro do mar. Um animal de 4 cabeças, um leopardo aqui de 4 cabeças com um monte de asa. E Daniel viu um outro animal mais estranho ainda, cheio de chifre de dente. Bem grandão, parecendo um dinossauro. Quem, recebendo esse sonho na cabeça, diria que isso aqui são impérios? Quem conseguiria discernir isto? Só Deus, quando Ele coloca um sonho profético, Ele tem a chave para destravar o entendimento que Ele quis mostrar. Se Deus colocou um sonho profético, Ele vai mostrar qual é o sentido desse sonho profético. Só Deus. Amém? Deus pode usar um vaso, um homem, um ser humano. Um tem um sonho, o outro tem o discernimento do sonho. Para usar 2. Mas pode dar até o próprio, aquele que sonhou, também o discernimento. Avança para mim. Ah, não li o texto, né? Volta ali, por favor, filho. Volta só um minutinho, volta para mim. Tal qual a estátua vista por Nabucodonosor, os animais simbólicos mostrados a Daniel, perpassavam os tempos e as épocas, revelando os impérios que se sucederiam ao da Babilônia. Nesta ordem, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma, os 10 reis do tempo do fim, o 8º rei, o anticristo, e o reino de Cristo. O reino de Cristo na pedra que virá para esmagar a estátua. Tudo isso foi mostrado nesse sonho. Todos os impérios até a volta de Jesus. Avança aí para mim. Vamos falar de sonho que não é de Deus. Até agora eu mostrei exemplos claros de sonhos enigmáticos, simbólicos, que só Deus pode dar discernimento. E nós que sonhamos todo dia? Você sabia que pela ciência há estudos de que nós sonhamos todas as noites? E quando acordamos não lembramos nada? Você nem lembra que teve sonho essa noite. Você sonhou essa noite? Sonhou. Sonhou. Você sempre sonha, só que você não sabe. Conscientemente você não sabe. Não lembra. De que é de Deus? Não necessariamente. Por que é complexa essa área de sonho? Justamente por isso. Que nós sonhamos todo dia. Então, imagina um cérebro que produz sonho todo dia. E ele apaga o sonho. Mas de vez em quando, um ou outro sonho aparece no nosso consciente. Agora, como saber se esse que apareceu no consciente é de Deus ou não é de Deus? Continua a mesma dependência de discernimento. Porque nós sonhamos todos os dias. E todo dia, eu sei que eu sonhei essa noite, não me lembro direito aqui, mas se eu puxar aqui na reminiscência aqui da minha mente, eu acho que eu sonhei essa noite. Mas eu não lembro direito. A maioria das vezes não lembra nada. Tem gente que diz assim, pastor, eu nunca sonho. Mentira, querido, você não sabe que você sonha. Não é mentira, é uma desinformação.
O de Deus não desaparece fácil da nossa mente. Isso é uma característica do sonho de Deus. Quando é Deus querendo comunicar, Ele está fazendo isso para você entender. Ele tem um propósito que você entenda o sonho. Certo? Às vezes se cumpre. Já sonharam comigo morto, eu falei ontem com o Everton. Já sonharam comigo morto uma série de vezes. Já sonharam comigo debaixo do saco plástico. Já sonharam comigo minha lápide. Já viram a minha lápide escrita na lápide. E eu estou vivo até hoje. Esse sonho tem mais de 15, 20 anos atrás me entregaram esse sonho. Quando é que um sonho é de Deus, quando não é? Essa é a parte mais difícil de discernir. Nem todo. Vamos para o mecanismo de sonho humano. Não vai contar sonho agora, não. Eu tive um sonho. Se você contar, todo mundo quer contar. A aula vai durar quantas horas? Eu sei. Vocês me entregam os sonhos. Mas, por favor, não vai contar sonho agora aqui. Cada um contar a sua experiência de sonho. Que não dá numa aula só. Vai durar 10 horas essa aula. Ouve só, a aula de sonho hoje. Eu sonhei que eu vou terminar no horário de sempre. Ouve só. O que eu sei de sonho? O que o pastor de vocês sabe de sonho? Deus me deu alguma capacidade de discernir sonho. Me deu um dom, um talento. Nem todo sonho eu consigo discernir. Toda vez que alguém vai falar assim, pastor, eu quero te entregar um sonho. Na hora do meu subconsciente, eu oro a Deus. Senhor, me dá graça. Me dá discernimento. Eu peço a Deus. Porque eu sei que isso não é uma capacidade inata, não é eu, pastor da mãe. Eu, de mim mesmo, sei nada. Mas eu sei que Deus entrega revelações através de sonho. E algumas vezes, interpreta o sonho e Deus revela o que está na interpretação do sonho e acontece. Falei para alguns irmãos, não vou ficar aqui me lamuriando, não é esse o propósito, tá bom? Mas a morte do meu filho, por exemplo, foi me entregue 3 sonhos sobre a morte do meu filho. E eu, como homem que tem o dom de discernimento de sonho, deveria ter interpretado os sonhos como sendo a morte do meu filho. Só que entre o discernimento desses sonhos e a realidade do que eu via meu filho no ventre da minha esposa, vivo. A minha mente não quis interpretar aqueles sonhos. Mas os sonhos eram fato. Não, eu mesmo recebi. O meu psicológico bloqueou para não aceitar essa realidade. Mas eu não posso dizer que Deus não avisou. Eu não posso dizer que Deus não avisou. Aqui Deus já avisou muito em sonhos. Deus avisou a irmã Tânia que o pai dela ia passar 1 semana antes. 1 semana antes dele passar, Deus avisou. Deus avisou várias vezes pessoas aqui em sonho, muitas vezes. A Márcia, mãe do Luquinha, foi avisada que ela iria morrer também antes, através do sonho dado à irmã Joaíra. Ela subindo na carruagem e indo na carruagem, foi dada antes. E ela ouviu em vida ainda o sonho da passagem dela. Não podia imaginar que teria um derrame cerebral e morrer. Mas que ela foi avisada em sonho, foi. Deus aqui nessa casa aqui na nossa realidade, Filho do Reino, não tem um profeta de vocação assim, eis que te digo, né, entrega o rolo. Não temos um profeta de vocação no nosso meio. Mas isso não quer dizer que Deus não comunique o futuro aqui nesta casa. Comunica muitas vezes através de sonhos. Muitas vezes. Muitas vezes. Deus usa o mecanismo do sonho mais vezes aqui do que em outros lugares. Talvez, pela falta de um profeta que fale claramente. Amém? Então, como saber se o sonho é de Deus? Primeira dica. É um sonho que, quando você acorda, continua na sua mente muito tempo. Já começa uma dica aí que pode ser de Deus. Pode ser. Não vou dizer que só porque perdurou é de Deus, não. Se for de Deus, você tem que procurar agora o discernimento. Qual é o recado de Deus para a sua vida? Através desse sonho. Não tem discernimento? Procura quem possa discernir. O pastor de vocês está sempre recebendo sonhos da igreja toda. E me guio por esses sonhos, viu? As minhas decisões são tomadas aqui na igreja baseadas em sonhos. Sonho que a gente tem normalmente, a gente esquece tudo. É tudo enuviado, assim, sem definição. Não é?
Sonho de Deus é nítido, é detalhado, tem elementos que são discerníveis até, pelo menos para quem tem um dom, para mim é mais fácil. Tem elementos que eu consigo discernir com facilidade. Elementos no sonho tem que ter, para ser discernido, tem que ter coerência bíblica. Deus não usa elementos extra-bíblicos. Por exemplo, a irmã ali sugeriu, será que o diabo pode fazer um sonho confuso na minha mente? Não, Deus não faz isso. Não permite isso. Tá? Vou dar outra dica, tá, irmãos? Não tem sonho com mortos. Sonhei que a minha mãe falava comigo. Deus não usa esse expediente. Não vejo nada. O que mudou no som aí? Deu uma abertura aí agora. O que aconteceu? Deus não usa expediente de usar mortos para falar contigo vivo. Não tem precedente bíblico para isso. A minha mãe falou comigo, eu ouvi claramente a voz da minha mãe. Calma. Aí entra o humano. Aí entram nossas emoções. Nosso coração que é enganoso. Enganoso é o coração humano. Mais corrompido que qualquer outra coisa. Nossa mente nos pega peças, né? Nós somos às vezes ludibriados pelos nossos anseios, desejos e outras coisas mais. Aí entra o homem. Por que é difícil discernir se um sonho é de Deus ou não é de Deus? Porque nós pensamos muitas coisas. A nossa mente não para quando você dorme. Você entra em outra fase, né? O seu subconsciente passa ao comando e o consciente se desliga da realidade. Mas no subconsciente continua o processo mental. Senão você morria, né, quando dormisse. Está lá o seu cérebro trabalhando. Normalmente a gente rebobina fatos do dia. Essa é a melhor metáfora que eu tenho. Você lembra quando tinha fita de cassete? Você tinha que rebobinar o filme? Passar o filme todo de novo para o começo? Vamos imaginar que o nosso cérebro faz isso. Você vê uma notícia na internet. Você vê um fato que aconteceu. Você presenciou um fato. Aquilo tudo está gravado na sua mente. Pode ser que você sonhe com essas coisas. Porque quando você estiver dormindo, o seu cérebro vai trabalhar em cima das informações que você acumulou na sua mente. Isso pode gerar algum sonho. Amém? Que não necessariamente tem nada a ver com Deus. É só a sua mente trabalhando informações. E aí gera sonhos. Você está saudoso de alguém que morreu. Aí você sonha com aquela pessoa falando contigo. Mesmo sem você perceber, é você que está produzindo isso, não é Deus. E não é o diabo, é você. É a tua saudade, é o teu desejo de querer falar com aquela pessoa de novo, de vê-la de novo. Então é muito complexo essa questão dos sonhos. Quando é de Deus, tem elementos discerníveis. Eu falei aqui, pastor, eu sonhei com uma inundação que tomava a cidade toda. Pode ser de Deus. Não é literal, porque Deus não vai matar a humanidade com dilúvio novamente. Mas a água da destruição é um símbolo que tem na Bíblia. Amém, queridos? Então, tem que tomar muito cuidado. A área dos sonhos tem que ter capacidade divina de discernir esses sonhos. Senão, vira uma interpretação carnal da carne. E da carne pode sair muita coisa errada. Amém? É uma área cuidadosa. É uma área delicada. Sim, boa colocação. Não é exclusivo Deus colocar sonho na cabeça de eleito. Não é um dom, não é um dom. É uma capacitação de Deus comunicar. Há várias passagens na Bíblia que Deus falou com incrédulos. Com o próprio Nabucodonosor. Não era eleito. Pode se converter depois. Mas pode também não ser eleito coisa nenhuma. Mas Deus está dando um sonho para ele de escape, de um aviso. Deus usa os sonhos como Ele quer, na soberania dEle, na cabeça de quem Ele quiser. Deus pode colocar um sonho revelador na cabeça de uma criança. Olha, pai, eu sonhei assim. Deus está revelando ali alguma coisa. O que é interessante isso aí é você entender que Deus usa sonhos. Mas tenha sempre o critério, né, de ter temor no discernimento desses sonhos. Muito temor. Amém? Olha a advertência da Bíblia, vamos lá, para terminar essa aula de hoje.
A maioria dos sonhos são fruto das nossas mentes e não tem origem em Deus. Segundo pesquisa científica, todos sonhamos todas as noites, de 5 a 6 sonhos por noite, irmãos. Isso é quem diz, são os cientistas que estudam isso. Sou eu não. Quase sempre ao acordar, nada lembramos. Por isso, há que se ter cuidado com os sonhos da carne. Eclesiastes 5:7, o que a palavra de Deus nos orienta? Vamos lá? Porque na multidão dos sonhos, muitos sonhos, há vaidade. Assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Então a Bíblia já assinala que nós temos multidões de sonhos. Imagina se tudo fosse de Deus. Ia ser uma loucura, né, de comunicação. Eu sonho todo dia, 365 dias por ano. Você sonha, seus sonhos 365 dias por ano. Imagina a multidão de sonhos de bilhões de pessoas. Tem que tomar cuidado. Sonhos, muitas vezes, são só reminiscências da nossa própria mente. Avança para mim. Jeremias 23:25. Leiam. É uma advertência clara. Vamos lá? Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei. Os profetas falam, sonhei, ouça meu sonho. Sonhei. Verso 26. Até quando será isso no coração dos profetas? Que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que os contam, e com as suas mentiras e leviandades, fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Vê a advertência aqui bem clara, irmãos? Ficar ouvindo um sonho aí direto aí, não, esse guiando em sonho, não, sem saber se é de Deus, porque é da carne, vai ser prejuízo para a sua vida. E Deus condena os profetizadores de sonhos. Não só fazem errar, como a pessoa que está entregando um monte de sonho que não é de Deus, está em juízo. Então, até entregar sonho é um negócio que tem que ser com muito temor. Claro. Se Deus vai estar no juízo, o que você acha? Que pergunta é essa? Deus traz juízo sem ser pecado? Você chega a ser ingênuo, né? Cômico. Com visão de Deus, cômico. Avança aí para mim. Acho que a sua mente é muito cômica. Pode ser. Cômico. Deus está falando claramente aqui, se você entregar sonho que é mentiroso, Deus te coloca em juízo. Porque faz errar. Ainda mais quando a pessoa diz que é de Deus. Às vezes você tem sonho e entrega, mas você diz assim, não sei se é de Deus. Você tem que falar assim, é temor. Mas esses homens aqui naquela época estavam dizendo, eu sou profeta, eu sonhei, acreditem no que eu estou dizendo. Aí você está enganando o povo. E se enganando, porque o coração humano é enganoso. Não tem nada a ver com comicidade aqui. É leviano, então vai ter juízo. Ela foi enganada. Você está falando. Tá, então, mas a pessoa enganada também tem que buscar em Deus se aquilo é de Deus ou não é de Deus. Vai dar ouvido a todo sonho, é isso que eu estou falando. Sonho é um negócio muito sério. É sério e deve ser feito com muito temor. Recebido com muito temor. Tem que ver se cumpriu. É a mesma regra para a profecia que eu dei numa das aulas. Se cumpriu, é de Deus. Não se cumpriu, não é de Deus. Simples assim. É a mesma regra. Na prática, agora vamos falar de visões. Já estamos terminando, tá, irmão? A visão eu falei muito menos na lição, porque sonho é mais difícil que visão. Quem tem dom de visão, também vê o mundo sobrenatural.
Mas eu vou falar desses dons numa outra aula, quando eu falar lá sobre os dons lá de 1 Coríntios 12, que são muitos dons, né? Mas eu fiz um apanhadozinho aqui do Antigo Testamento. Vamos lá. Na prática, como já foi dito antes, Deus tanto usa sonhos como também dá visões para pessoas acordadas. Ao longo da história bíblica, são inúmeras as visões dadas para os profetas. A maior parte delas remetendo ao futuro, com predições simbólicas codificadas. Olha como é que é difícil discernir. Agora é visão. Jeremias 1:11. Vamos ler, igreja? Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O que significa a vara de amendoeira? Chutou bem. Correção. Pode dar, como faz nos filhos, né? Dá com a vara nos filhos. Não. Não. É difícil. Eu mesmo tive que pesquisar, não sabia não. Esses anos todos lendo a Bíblia, eu não sabia. Nem vocês são obrigados a saber, eu não sabia. A amendoeira, depois que a gente procura saber o discernimento, é uma árvore que produz fruto antes das outras. Ela se antecipa. Da passagem do inverno para a primavera, a primeira a florescer é a amendoeira. Agora, com isso sendo um fato, você agora consegue compreender. O que significa? As outras demoram mais. Essa é mais rápida. O que significa? O sonho vai acontecer demorado ou rápido? Mais rápido. O discernimento, o juízo, não é sonho não. O juízo de Deus é ser mais rápido. Agora, se eu não tenho essa base cultural, eu não vou discernir isso aí nunca. O outro já pensou na vara para dar nas pernas das crianças. Não tem a ver com bater nas crianças, tem a ver com velocidade, que será mais rápido o juízo do que demorado. Nunca, nem eu tinha percebido esse detalhe, até estudar. Então percebam que isso aí é um exemplo, na Bíblia toda tem milhares de exemplos de revelação de visões proféticas. Milhares. Não é fácil, né? Você estudando em casa, sozinho na sua devocional, você até orou a Deus, Senhor, me dá discernimento, mas sem a base cultural, você não entende. Aí seria uma adivinhação, né? Eu nunca, em 34 anos, tinha discernido o que significava essa vara de amendoeira. Agora eu sei, porque fui buscar a base científica, conhecimento, o paralelo de Deus com a vida natural. Então Deus está falando que vai ser mais rápido o juízo do que mais lento. Verso 13. Outra vez veio a palavra do Senhor dizendo: que vês? Eu respondi: vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte. Disse o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Isso aqui foi claro para ele. Ao norte de Israel estavam os inimigos. Então Deus está falando: vai vir os inimigos do norte e vão atacar vocês. É, exatamente. Avança aí para mim. Olha a visão, como é difícil. O que ele viu, o profeta? Isso aqui, ó. Uma vara de amendoeira com amêndoa e flor. O que significa isso? Significa que Deus vai fazer mais rápido. Mas não é difícil discernir? É difícil. Essa aqui era mais fácil. Uma panela no fogo que vai derramar do norte, que é o mapa lá de Israel. Daquela terra santa lá. Vai derramar do norte. Já ficou mais fácil discernir. Mas não é fácil. É fácil, facinho. Uma primeira leitura básica, assim, você já consegue entender tudo? Por isso, queridos, a palavra de Deus nos ensina a ruminar a palavra. O que vocês estão fazendo aqui hoje, nessa manhã, é fundamental para a vida de vocês. Não supervalorizo o ensino, não, apesar de ser meu ofício. O ensino é muito fundamental. Vai evitar vocês errarem interpretações bíblicas. Numa pregação à noite, nem sempre dá para dar todas essas chaves de entendimento. Você prega, às vezes decodifica algumas coisas, mas nem sempre é assim.
No ensino, nós podemos trocar essa figurinha, nós podemos esmiuçar mais detalhes. Escola dominical não é luxo. Escola dominical é alicerce. É onde você está colocando os tijolinhos no lugar ali, ó, fundamentando a sua fé. É muito importante estar aqui para aprender. Amém, queridos? Estou supervalorizando, não. Quem quiser, tem muita gente que, mesmo tendo um pastor que é mestre, fica em casa e não vem. Tem gente que não gosta de estudar. E mesmo assim tem gente da igreja aqui que não valoriza. Mas não é fundamental estudar pela manhã? Fundamental. Vocês já saem para almoçar com a mente cheia de coisa de Deus. Isso é bom, hein? Salutar, né? Avança aí para mim. Já discerni aquilo ali. Outra visão. Estamos terminando, viu, irmãos? Nem todas as visões são proféticas. Como vemos no caso do lençol cheio de animais que Deus mostrou a Pedro. Então, deixa eu falar aqui, fazer essa transição. Visão profética significa o quê? Visão do futuro. Visão que não é profética. Tem também? Tem. Não está apontando nada para o futuro, somente mostrando o agora. Querendo revelar algum detalhe que Deus quer te mostrar, e Deus ilustra. Não necessariamente é o futuro, mas uma ilustração de Deus para você discernir alguma coisa. Não quer dizer que vai acontecer na semana que vem, daqui a um mês e tal. Nesse caso aqui, Pedro estava orando no telhado. Deus faz a ele ter uma visão de um lençol que vinha do céu, cheio de animais selváticos, né? Animais impuros, que não eram para consumo humano. E Deus fala para ele, pega, mata e come, Pedro. Pedro fala, eu não. Estou parafraseando, né? Nunca botei coisa impura na minha boca. Ele era judeu. Tinha regras, né, alimentares. Mas o que Deus quer fazer com isso aqui? Se Deus também não explica, nem eu nem você saberíamos. Para que desse lençol cheio de elefante, girafa e outros bichos estranhos? Qual é o significado? Nós já temos a chave, já discernimos. Mas se você não fosse revelado na palavra, você ia saber o que era isso aqui? Tinha como relacionar isso aqui com os gentios? Deus estava preparando Pedro para uma abertura de mente. Pedro foi o primeiro apóstolo judeu que saiu em direção aos gentios. Paulo vai fazer isso depois. Mas antes de Paulo foi Pedro. E Pedro, sendo judeu, só se relacionava com o judeu, com o israelita. E era muito restritivo, né? Não podia comer junto com o gentio. Deus estava preparando a missão de Pedro de levar a palavra para Cornélio, um gentio, e a sua casa. Então, primeiro Deus tinha que ensinar a Pedro, Pedro, eu faço como eu quero. Se eu declarei que é puro, é puro. Se eu declarei que é impuro, é impuro. Deus sabe que Pedro guarda a lei e que não ia comer animal impuro. É um teste? Não. É uma quebra de paradigma. Quero abrir a sua mente. Até aqui eu tratei só com Israel. Mas daqui para frente eu trato também com os gentios. É isso que eu quero mostrar a você. Diga, irmão André. Sim. Quem ia quebrar essa ordem? Ele mesmo ouviu de Cristo, né? Jesus mandou ele não ir para gentio nem para samaritano. Como é que agora tem que ir para gentio? É Deus no controle. Mas para quebrar a dureza do coração de Pedro, tinha que fazer uma coisa extraordinária. Chamar bastante a atenção de Pedro e dizer, Pedro, eu já mudei essa fase, tá? Daqui para frente, os gentios também estão dentro. Para corrigir a própria cultura religiosa que ele estabeleceu no coração. A gente costuma ver muitos os erros de Pedrão, né?
Pedrão negou, Pedrão fez isso, Pedrão fez... Ele é igual a nós. Nós também não somos assim contraditórios? Eu amo a Bíblia porque não disfarça seus personagens. Não são super-heróis. São pessoas falhas. Que uma hora acerta, outra hora erra. Era difícil para Pedro. Ele foi criado no judaísmo. Agora está se relacionando com gentios. Os judeus, olhando para Pedro se relacionando com gentio, criticavam Pedro. Por que Pedro come com gentio? Até explicar para todo mundo que o cristianismo mudou isso, como é que era? Como é que Pedro ia falar? Ele faria a mesma coisa. O Pedrão é sempre criticado na Bíblia. O Pedrão, ele era autêntico. Era uma fase transitória em que entravam os gentios agora na salvação, mas os judeus continuavam criticando os gentios. É complexo. Era um momento de transição, de uma cultura para outra. Uma abertura de cultura. É difícil para Pedro. Pedro foi interpelado por Paulo. Mas Paulo também era apóstolo, estava no mesmo nível ali. Ó. Precisava ajustar isso. Pedro, para. Fica à vontade. Se você está com um gentio, age normal. Se está com um judeu, age normal. Não fica fazendo postura de judeu radical com judeu. E quando está com gentio, como se fosse um judeu liberal. Você não é um judeu liberal. O Senhor aceitou os gentios também na salvação, então vamos aceitá-los também. O que Deus queria era tratar isso em Pedro, mas porque tinha uma cultura. Ele devia ser um homem muito mais velho que Jesus. Então devia ter muitos anos naquela cultura. Aí é dissimulação mesmo, né? É dissimular com a própria fé. Pedro estava sendo cauteloso, guardando aquilo que tinha recebido antes. Vamos terminar essa lição? Segunda vez falou, voz do céu, que Deus purificou, não consideres comum. Depois dessa visão, Pedro foi para a casa de Cornélio, um gentio, e Pedro estava ministrando o evangelho para eles, e veio o Espírito Santo sobre Cornélio, e todos na casa, eles começaram a falar em línguas estranhas. Estava aberta a porta para a salvação dos gentios. Amém? Avança aí, filho, para terminar. O apóstolo Paulo foi orientado sobre que rumo teria a sua missão evangelística através de uma visão. Atos 16, 9, vamos lá? À noite, sobreveio a Paulo uma visão, no qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e nos ajuda. Paulo não estava dormindo, Paulo estava acordado, com os olhos bem abertos, mas apareceu a ele essa visão desse homem falando com ele. Vem para Macedônia, né? Vem para a Grécia e traz o evangelho, nós precisamos do evangelho. Aí a visão dos olhos abertos, com os olhos abertos. Para terminar, como os demais profetas da antiga aliança, o apóstolo João foi o mais visionário dos apóstolos, recebendo revelações sobre o futuro da humanidade, como o advento do anticristo, a grande tribulação, a vinda gloriosa do Rei Jesus, e a glória em glória e a eternidade. Só para lembrar que João viu toda a história. Enquanto os profetas do Antigo Testamento recebiam pequenos trailers, né, pequenas porções de visão do futuro, o que mais recebeu no Antigo Testamento visão de futuro, Isaías, quem mais? Daniel, Ezequiel. Mas o que mais recebeu visão da história completa foi João. João viu o que eles viram e viu além. Viu muito mais. Revelação, vamos ler para finalizar? Eu já vou orar com vocês, vamos lá? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu escravo João. Então, Jesus recebeu do Pai e passou através do anjo para João. O futuro, visões proféticas. Verso 4:1, vamos lá? Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu,
como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Só para deixar bem contextualizado, irmãos, João não subiu ao céu. Entendeu? Se chama, como é que se chama esse fenômeno aí? Arrebatamento de espírito. Paulo também teve. Quem mais teve? Não, arrebatamento do Filipe é corpóreo. Não, se Deus tirar qualquer parte do homem, ele morre. Aí ela deu um jeitinho, tirou a alma, depois morreu e bota de volta. Deixa eu falar uma coisa com você. Sabia que eu ia tocar nesse pormenor que é profundo? Na hora errada. Ouve só. Quem que teve essa mesma experiência? Ezequiel. Ezequiel estava na Babilônia, milhares de quilômetros distante da sua terra, e em espírito foi levado a ter visões lá de Jerusalém. Isso é arrebatamento de espírito, que não é arrebatamento da alma. Se Deus tirar a alma do corpo humano, morre. O que vai então, pastor? Não vai nada, é na mente. É uma viagem da mente. Não sai nada do corpo. O corpo fica no mesmo lugar, em transe, a pessoa sai de si, mas está lá sentadinha no mesmo lugar. E ela em transe, a mente dela é levada a passear em visões. Isso é arrebatamento de espírito. Depois que tudo que ele viu lá na Cidade Santa, a palavra de Deus diz que volta a consciência dele para onde ele estava, no corpo dele. Sentadinho entre os anciãos, lá no cativeiro babilônico. Não é um fenômeno qualquer. Tem poucos assinalados na Bíblia. Ok? Isso não é viagem astral. A alma não sai. A mente é levada a viajar. A mente. É um fenômeno de Deus, sobrenaturalíssimo. Todo mundo entendeu? Não é todo mundo que tem a experiência de arrebatamento de espírito. Não é corpo, é arrebatamento de espírito. A mente sai para viajar e ver coisas, mas o corpo está no mesmo lugar. João estava na ilha de Patmos, o corpo dele não saiu do lugar. Ele entrou em transe e a mente dele foi levada a ver essas coisas. É assim que funciona. Amém? Entenderam? São casos especialíssimos. Conheci uma pessoa que contou, que narrou lá no seminário que eu fiz na igreja Nova Jerusalém, contou do pastor, acho que foi Ernesto Tonini, um grande avivalista aí das décadas passadas, que teve essa experiência. Ele estava no culto em transe, entrou em transe, o corpo dele aqui presente no culto, e a mente dele foi levada a passear lá em Jerusalém. E em visões, ele entrou numa cripta que tem lá em Jerusalém, que turista que não conhece jamais encontraria aquela cripta. E ele, estando aqui com o corpo dele no Brasil, a mente dele viu que estava lá na cripta, descreveu a cripta, inclusive tinha vitrais coloridos, e descreveu o que estava escrito. Mas ele continuava aqui com o corpo dele dentro do santuário, do culto, né? Aqui presente. E ele descreveu exatamente o que tinha visto. Isso é arrebatamento de espírito. Mas ele não saiu, a alma dele não saiu do corpo. Continuava vivinho da Silva na presença de todo mundo. Mas a mente dele foi levada a ter visões de outro lugar. Entenderam o que é arrebatamento de espírito? João viu assim, Paulo teve visões assim, e o profeta Ezequiel. Nem todos os profetas tiveram arrebatamento de espírito.
É só o termo. É só o termo, não sai espírito de nada. É. Poderia dar outra nomenclatura, arrebatamento de mente. Pronto. Mas não sai nada do corpo. Vamos ficar de pé, terminamos a nossa aula. Já lemos o texto? Já, faltou isso aqui, ó. João estava na ilha de Patmos, na prisão, mas visualizou tudo isso, inclusive a descer lá a Jerusalém. Disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve há de acontecer. Sabe o que é mais fantástico? Quando a gente fala de coisa transcendente, assim é mais difícil vocês entenderem. João estava de frente para quem nestas visões? Do anjo. Mas ele viu Jesus inteirinho na frente dele. Tanto ele viu Jesus que tentou se ajoelhar diante do anjo, pensando ver Jesus. Aí tem outro mistério. A face do anjo deve ser transmutada na pessoa do Senhor, alguma coisa parecida. O anjo acabou virando só um aparelho para Jesus se manifestar. Essas transcendências são difíceis da gente compreender, porque a gente pensa de maneira física, metafísica. E não é físico, é espiritual. Amém? Toda vez que João se ajoelhou diante do anjo, o anjo falou, levanta, não faz isso não. Eu sou conservo teu. Por quê? Porque João não viu o anjo, João via Jesus. Não é difícil de compreender, às vezes? Vamos para casa agora pensar nessas coisas, vamos lá. Deus vai dar graça a vocês. Mas não saem tirando a alma das pessoas não, porque só Deus pode fazer isso, tá? Vem com essa não, que se Deus tirar a alma, você morre. Vai conhecer Abraão rapidinho. Vamos pedir a Deus graça. Coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não com a mente carnal, não com o mundo físico. O mundo físico é só paralelo para a gente entender algumas coisas. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Amém? Que Deus abençoe vocês. A aula de hoje foi bastante profunda. Semana que vem a gente vai entrar em outros meandros das profecias. Vamos aprender bastante em nome de Jesus. Santo Deus, bendito seja o teu nome mais uma vez. Te adoramos, Senhor. Porque se tu não revelas, o homem não tem discernimento. Tudo que sabemos é porque a tua bondade, a tua misericórdia, tem revelado a nós coisas que são difíceis de entender. Nós compreendemos como é difícil entender seus códigos, seus símbolos, seus recados nas nossas mentes. Mas nós pedimos graça, Senhor. Pedimos que o Senhor continue revelando. Usa quem o Senhor quiser para revelar. Mas revela a nós, Senhor, os seus recados. Porque nossa mente é falha e ela tende a se corromper. Então nos ajuda, Senhor, a ter discernimentos do Senhor, da parte do teu Espírito. Que nós possamos entender os teus recados. E baseado na revelação, mudar o nosso procedimento. Nos abençoa, Senhor, com discernimento espiritual. Eu te peço nessa hora, graça sobre essa casa, graça sobre cada servo aqui nesta casa, sobre os meus irmãos nas outras igrejas também, Senhor. Fala com clareza aos nossos corações, para que não venhamos a desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas estar no centro da tua vontade. Te louvo, te bendigo por essa hora tão profunda, pelo discernimento que o Senhor está acrescentando a nós. Te louvo por isso. Leva-nos em paz, guardado pelo teu poder. Possamos voltar logo mais à noite para te adorar, em espírito e em verdade. Obrigado, meu Deus. Seja conosco. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Ele. Sempre glórias a Deus. Sempre.